Bem, antes de eu começar a correção dos exercícios de sala de aula sobre MU e MUV, parte 2, nós precisamos fazer um combinado. Para não corrermos o risco de nos perdermos nessas videoaulas, nós precisamos estabelecer um referencial. Eu vou usar como referencial a apostila. O que significa isso? Eu vou seguir a sequência que está na apostila. Então, assim nós não corremos o risco de nos perdermos com as videoaulas sobre teoria e principalmente com as videoaulas referentes à correção dos exercícios de sala de aula. Outra coisa, esse exercício, essa situação problema, foi proposta nessa página 35. Me desculpem, peguem a apostila e abram na página 35. Ok? Muito bem. A situação problema proposta nessa página 35, eu vou utilizar também como exemplo para complementar a videoaula sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, apresentando conceitos que eu não discuti naquela aula. Um deles é velocidade relativa. Então, velocidade relativa. O que é velocidade relativa? Vamos pegar um exemplo. Suponha que você esteja em uma estrada, em um automóvel que se desloca num determinado sentido com uma velocidade de 100 km por hora. No sentido contrário, vem outro automóvel se deslocando também a uma velocidade de 100 km por hora. Os dois automóveis, em algum instante, vão se cruzar. Nesse instante, você olha para o outro automóvel. Com qual velocidade você enxergará o outro automóvel passando por você? Com 100 km por hora, 0 ou 200 km por hora? Muito bem. Se você vai no seu carro em um sentido com uma velocidade de 100 km por hora e cruza com outro automóvel que vem em sentido contrário com a mesma velocidade, no exato instante do cruzamento, se um motorista olhar para o outro motorista, cada um vai enxergar o outro motorista se deslocando com velocidade de 200 km por hora. Ok? Bem, vamos imaginar agora que você esteja em um automóvel se deslocando em um determinado sentido numa estrada com velocidade de 100 km por hora. Aí logo à frente do seu automóvel tem um outro automóvel se deslocando a uma velocidade de 80 km por hora. Nesse instante, o motorista inicia a ultrapassagem. No momento em que está ocorrendo a ultrapassagem, isto é, os dois automóveis estão lado a lado, com qual velocidade você vai enxergar, vai perceber o seu automóvel passando pelo outro automóvel? Lembrando, o seu automóvel está a 100 km por hora, o outro automóvel está a 80 km por hora, ambos no mesmo sentido. Já chegaram a uma conclusão? Bem, se o seu automóvel está a 100 km por hora e o outro automóvel está a 80 km por hora, e ambos no mesmo sentido, quando você olha para o outro automóvel, é como se o seu automóvel estivesse ultrapassando o outro com uma velocidade de
Chegaram a uma conclusão? 20 km por hora. Então a velocidade relativa vai corresponder à diferença entre as velocidades. Então uma velocidade menos a outra velocidade. Qual velocidade menos a outra velocidade? A velocidade maior, de módulo maior, menos a velocidade de módulo menor. Ok? Considerando o tipo de movimento. Isto é, se o movimento é do tipo progressivo ou retrógrado. Muito bem. Se o movimento for progressivo, a velocidade ganha um sinal positivo. Se o movimento é retrógrado, a velocidade ganha um sinal negativo. Ok? Então, na hora de efetuar a diferença, você precisa verificar quem está em movimento progressivo, quem está em movimento retrógrado, se os dois estão em progressivo, se os dois estão em retrógrado, enfim. Verificar qual é o sinal das velocidades. Muito bem, então agora vamos ao problema. São dois móveis, móvel A e o móvel B. O móvel A se desloca segundo a equação horária 200 mais 10t. E o móvel B, segundo a equação horária 1000 menos 30t. Agora, antes de começarmos a resolver o problema, nós temos que fazer a seguinte pergunta. Esse problema envolve um movimento uniforme, ou movimento uniformemente variado, ou os dois simultaneamente. Olhando para a equação, da forma como ela está escrita, S0VT. S0VT. Então esse movimento é do tipo MU, isto é um movimento com velocidade constante. Então ele está pedindo para você analisar estes movimentos e verificar qual é a velocidade relativa entre eles. Muito bem. Qual é a velocidade do móvel A? A velocidade do móvel A é, lendo a equação, S0 mais VT, mais V, mais 10. Então 10 metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque lá no enunciado ele está dizendo que está trabalhando no sistema internacional. Ok? Então o móvel A executa um movimento progressivo. E o móvel B, velocidade dele, então vamos ler a equação do móvel B. S0, 1000 menos 30t, menos 30 metros por segundo. Então o móvel B executa o movimento retrógrado. Então se nós pegarmos na trajetória, no referencial, com uma certa origem, o móvel A está partindo da posição inicial S0A, 200 metros, ok? No sentido do referencial. Já o móvel B está partindo da posição inicial 1000 metros, no sentido contrário ao referencial. Ok? Velocidade relativa. Velocidade relativa igual 10 maior 10 menos 30 maior 10. Menos
a velocidade do móvel B menos 30. Então, quando um móvel cruzar pelo outro móvel, é como se ele estivesse passando um pelo outro com uma velocidade de 40 metros por segundo. No entanto, o problema pede a resposta em quilômetros por hora. Então vai ser necessário converter metro por segundo em quilômetros por hora. Muito bem. Lembrando, quando você vai converter metro por segundo em quilômetros por hora ou vice-versa, se você está em quilômetros por hora e pretende passar para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. E se você está em metro por segundo e pretende passar para quilômetros por hora, então isso aqui é dividido, isso aqui é multiplicado, tá ok? Então VR será igual a 40 vezes 3,6. Isso aqui corresponde a 144 quilômetros por hora. Ok? Muito bem. Eu vou aproveitar esta situação problema para apresentar uma outra situação de movimento. O móvel A sai da posição 200 metros. O móvel B sai da posição 1000 metros. Ok? Então é claro que em algum momento os dois móveis se encontram, se cruzam na trajetória. E eu vou querer saber quando que eles se cruzam na trajetória e o lugar e a posição na trajetória. Lembrando que isso aqui é uma estrada. Então eu vou querer saber onde eles se cruzam, se encontram na estrada e depois de quanto tempo. Então nós vamos determinar a posição de encontro. Posição de encontro. Então estou aproveitando esta situação problema para introduzir essa ideia de encontro, ok? Ora, se eles se encontram, é porque eles estão no mesmo lugar da estrada, na mesma posição da estrada. Bem, pessoal, temos que traduzir essa linguagem para a nossa linguagem simbólica, que é a matemática. Posição é S. Então eu tenho o S, a posição do móvel A, e eu tenho a posição do móvel B. Na posição de encontro, os dois estão no mesmo lugar. Isto é, a posição do móvel A é igual à posição do móvel B. Como que simbolicamente eu escrevo essa informação? Posição do móvel A igual posição do móvel B. Para resolver a situação, eu tenho que trabalhar com equações. Então nós temos uma equação que mostra como é que está variando a posição do móvel A. Nós temos uma equação que mostra como é que está variando a posição do móvel B. E onde é que está essa equação?
ela está aqui no enunciado do problema. Olha aqui. Ah, mas ele não chamou, ele está dizendo que isso aí é XA. Bem, pessoal, alguns autores não chamam posição de S. Eles chamam posição de X se for na direção horizontal. Ou então Y se for na direção vertical. Ok? Então, enxerguem aqui no XA, SA. E enxerguem aqui no XB, SB. Então, a posição do móvel A, 200 mais 10T. Igual posição do móvel B, 1000 menos 30T. Se eu resolver esta equação, eu vou encontrar o valor de quem? De tempo. E qual tempo vai ser esse? É o tempo correspondente a esta situação. Qual situação? Quando os dois estão no mesmo lugar. Então vamos resolver essa expressão e determinar depois de quanto tempo os dois móveis se cruzam, sendo que o móvel A sai da posição 200 com movimento progressivo e o móvel B sai da posição 1000 com movimento retrógrado. Então, muito bem. Agrupando os termos semelhantes, nós vamos ter que 10T menos 30T mais 30T quando eu passo lá para o primeiro membro. Eu inverto a operação. Igual a 1000 mais 200. Inverto a operação. Menos 200. Então daqui nós vamos ter que 40T vai ser igual a 800. Então daqui eu concluo que T vai ser igual a 800 dividido por 40. Portanto, T igual a 20 segundos. Ok? O que significa esse resultado? Significa que, com o móvel A partindo da posição 200 metros em movimento progressivo e o móvel B partindo da posição 1000 metros em movimento retrógrado, eles se cruzam 20 segundos depois. Se cruzam onde? Onde é posição. Bem, se eu souber onde está o móvel A, eu sei onde está o móvel B? Sim. Por quê? Porque os dois estão na mesma posição. Então, se eu calcular SA, eu respondo o que ele pediu. Ou então, se eu calcular o SB, eu também respondo o que ele pediu. Tá ok? Eu vou calcular o SA. Então, SA vai ser igual. Vamos pegar a equação do móvel A. 20 mais 10T. Então, 20 não, pessoal, me desculpem. 200 mais 10. Quanto vale o T? O T é o instante de encontro. 20. 200 mais 200. Isso aqui dá 400 metros. Ok? Bem, eu posso, nessa situação, conferir para ver se fisicamente eu resolvi corretamente o problema. Como? Eu calculo também o SB. Se der o mesmo resultado, fisicamente o problema está correto e provavelmente matematicamente também. Caso contrário, se a diferença encontrada por SB for bem diferente
do valor encontrado para o SA, isso significa que tem alguma coisa errada na física do problema, ou então na matemática do problema. Aí você tem que retornar e verificar o que aconteceu. Então, o SB. Então, qual é a equação do móvel B? 1000 menos 30t. Então, vamos lá. 1000 menos 30 vezes 20. Ok? 600, 1000 menos 600, 400 metros. Então, pessoal, se a posição é de encontro, os móveis precisam estar na mesma posição. Bem, na última aula eu tinha pedido para vocês tentarem resolver este problema, tá ok? Mais alguns de movimento uniformemente variado que estão na sua apostila lá na página, um minutinho só, nas páginas 48 e 49. E eu tinha dito que faria correção nessa videoaula. É óbvio, é claro que não vai ser possível. Então, na nossa próxima videoaula, eu pretendo terminar o conteúdo de MU e MUV, fazendo a correção dos exercícios de sala referentes ao MUV. Então, o nosso próximo vídeo vai ter o nome de Correção, Exercícios de Aula, MU e MUV, parte 3. Ok? Tenham um bom dia.